Espírito Santo, o culto é teu essa noite e eu entrego a ti toda a direção. Abre meus olhos, eu quero aprender a palavra, quero receber a unção do Espírito, quero ser renovado. Em nome de Jesus, eu peço essa graça a ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, louvor, pode sentar. Como o culto, vê se a gravação está bem legal aí, meu. Como o culto é do Espírito Santo, peraí, está amarrado. Como é o culto do Espírito Santo, eu queria que baixasse um pouquinho esse retorno, bem pouquinho, e aumentar só um pouquinho aqui, porque esse retorno fica um pouco agoniado. Como é o culto do Espírito Santo, tem muita coisa para falar do Espírito Santo, muita mesmo. Uma das primeiras coisas que tem a ser falado do Espírito Santo, preste atenção, a palavra começou já. Que o Espírito me ajude, em nome de Jesus. Tem muitas coisas a ser falado do Espírito Santo. Muitas. Primeiramente, eu acredito que a maioria sabe, o Espírito Santo ele é uma pessoa. E ele é a terceira pessoa. Se falhar alguma coisa aí, tu vai dizendo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Então, é uma das coisas que eu acredito que a maioria das pessoas sabe. E nós até estamos estudando sobre os dons espirituais. Estamos finalizando, né? Na verdade, desejo finalizar hoje, não sei se vai dar tempo. E os dons também são do Espírito Santo. Existe o dom de profecia, existe o dom de cura, existe os dons de revelação, são todos dons do Espírito Santo. Existe também o mover do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo impulsiona as pessoas a correrem, pularem. Eu recebi uma cura quinta-feira correndo. Eu estava com todo moído, quebrado, eu tinha levado uma queda. Até mostrei ao pessoal aqui, ó, o jeito que está. E não aguentava nem deitar desse lado. Quinta-feira, eu sentado ali, eu disse a Tiago, hoje eu recebi minha cura. Não é nem cura, foi uma pancada, né? Mas eu queria receber de todo jeito. Eu disse, eu vou correr. E eu estava esperando um impulsionamento do Espírito Santo para eu correr dentro da igreja. Mas por que correr, pastor? Existe um versículo na Bíblia que diz que a fé sem a obra, ela é morta. Às vezes é necessário fazer alguma coisa para que manifeste o poder de Deus na vida da gente. E eu disse, eu vou dar uma carreira dentro da igreja. Na hora que o Daniel estava pregando no final do culto, se eu não estava sentindo nenhuma vontade de correr, eu não fui impulsionado pelo Espírito Santo a correr. E eu estava esperando a vontade, um impulsionamento vir. O impulsionamento não veio. Mas o Espírito Santo disse para mim, naquele momento, corra pela fé. Aí eu disse, está certo. Quando o final do culto foi acontecendo, que começou a pegar fogo aqui, aí eu já vi um correndo aqui. Eu digo, pronto, é agora. Quando um correu, eu corri atrás, aí saí correndo. Rapaz, quando eu corri, parece que estava querendo pegar fogo na perna, assim, sei lá, um negócio, e eu querendo correr mais veloz. E eu disse, pronto, aqui dentro não dá para eu correr. Aí eu saí lá para fora e corri, e os cachorros correram atrás de mim. Só que eu estava na unção, ele não vinha tocar em mim, não. Aí eles ficaram com medo.
Aí quando eu voltei, né, também, para os cachorros no correio, o povo está dizendo, pastor, endoideceu, está correndo e um monte de cachorro atrás. Eu disse, não, eu voltei, aí corri por esse beco e arrudei o quarteirão todinho. Correndo, né? Aí, quando eu cheguei ali perto do dentista, tinha um cabo lá olhando nós. Todo social correndo e o cabo olhando assim. Eu digo, eu quero nem saber, tem mal o que fazer. Quando eu cheguei dentro da igreja, antes disso, parece que Roberto foi arrebatado. Aí ficou me caçando, não achou em nenhum canto. Quando eu cheguei, comecei a pular mais e fiz flexão ali. Irmão, resumindo a história. Depois eu fui procurador e não encontrei ela em canto nenhum. Mexi para um lado, mexi para outro. Fui dormir, eu não conseguia dormir desse lado e nesse dia eu dormi desse lado. Então, nós chamamos isso do o mover do Espírito Santo. Amém? São mover do Espírito Santo. Os comandos do Espírito Santo. Amém? E é bíblico esses comandos. Tem uma história na Bíblia de um homem que correu para dar um recado ao rei. E a Bíblia diz que o rei já estava bem adiantado. Né? Foi Elias, se eu não me engano. Não foi? Estava bem adiantado porque ele estava numa carruagem. Mais ou menos, eu estudando, deu mais ou menos como daqui em Itabira. Eu acredito que uns 40 a 45 quilômetros de distância. Numa carruagem, cavalo. E Elias, quando foi naquela cena lá, aquela passagem que ele orou, e estava 3 anos e meio sem chover, e ele orou, apareceu uma nuvem, né? Tem até uma música, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Quem já viu esse louvor? E ele mandou olhar, e ele mandou dar o recado ao rei, né? Que ia chover. Só que ele mesmo foi dar esse recado. E ele saiu correndo. Só que a unção do Espírito veio sobre ele, que chamamos de mover do Espírito. E ele correu tão veloz, irmão. A Bíblia diz que foi um homem que não existe alguém na terra que correu mais veloz do que Elias. Nessa ocasião, debaixo da unção. Ele correu tão veloz que acompanhou o cara que estava numa distância, mais ou menos como daqui em Itabira, numa carruagem. Será que não foi veloz? E a Bíblia fala nisso. E nós chamamos isso de mover do Espírito Santo. Amém? É por isso que, às vezes, alguém sente vontade também de rir. E bate aquela alegria e começa a rir conscientemente, mas é uma risada tão gostosa que a pessoa não consegue parar de rir. Quem já experimentou isso? Chamamos isso também do mover do Espírito Santo. Amém? Sem contar que rir é bom para a saúde. É ou não é? É comprovado cientificamente que rir é bom para a saúde. Então chamamos isso do mover do Espírito Santo. Ele é uma pessoa e ele se move da forma que ele quer. Amém? E outra manifestação, que é o que eu planejei falar hoje à noite, do Espírito Santo, que eu admiro, eu amo e eu pratico. E eu sempre falo, é a oração em línguas. Existe um versículo, eu vou ser bem detalhista, acho que está certo, né? E vou pedir para a Miela abrir aí, 1 Coríntios 12, versículo 10, para que a gente compreenda, né? Porque alguém pode pegar um versículo isoladamente e tentar dizer que orar em línguas não é para todo mundo. Só que eu vou provar biblicamente que orar em língua é para todo mundo. Amém? Só que é um dos mover do Espírito Santo. É uma chave poderosa. E se Deus nos deu uma chave poderosa, eu devo usufruir da chave que Ele me deu. Amém?
De que adianta eu aqui orar? Vamos orar aqui para você receber o batismo no Espírito Santo, que é o batismo. Batizar, que é batizar. Mergulhar, encher, encharcar, molhar completamente. Isso é batizar. Está imerso. Ou seja, uma pessoa quando ela mergulhou no Espírito assim, e ela foi tão encharcada da presença, que ela recebeu o batismo do Espírito Santo. A alegria inundou o coração dela. Tem pessoas que pensam que tem que ser batizado toda vez, mais de uma vez. Eu fui batizado no Espírito Santo 3, 4, 5 vezes. Não. Quando você for batizado, só é uma vez. Porém, você pode, em alguns cultos, se encher mais do Espírito. Amém? Batizar é uma vez, mas você sempre pode se encher. À medida da sua entrega, porque tem pessoas que não recebem muito, porque não se entrega. Medo, vergonha de cair, medo de alguém na igreja ver, porque eu sou da sociedade. Grande coisa. Olha para seu irmão, de quer ser da sociedade e morrer e ir para o inferno? De jeito eu não quero, não. Eu prefiro ser um pastor de terno e gravata correndo na rua, os cachorros correndo atrás e recebendo cura, do que ser da sociedade e não receber nada de Deus. Amém? É tanto que quando os discípulos receberam pela primeira vez o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles ficaram como se tivessem embriagados. Você já imaginou uma pessoa como se tivesse embriagado? Quem sabe imitar um bêbado aqui? Chega, Gilberto, chega, Gilberto. Quem é o corajoso? Chega, Deus, chega. Chega, Deus, um bêbado. Chega, Deus. Sabe, Tiago? Vai, irmão Nido, pronto, irmão Nido vai imitar. Vai, irmão Nido, dali, começa dali, ó. Pode falar, viu? Olha, bebo fica rico. Não tem nada mais rico, né? Apaixonado. Vai, irmão Nido, chega. Tá demorando, rapaz. É um bebo caindo, rapaz, balançando, caindo nas calçadas. Sabe não? É muito ruim, eu vou cair muito. Mas é assim mesmo. Aí o cara apresentava um lado, aí cai por cima do outro. Aí é bravo, tem muita coisa. Tá bom, pode sentar. Agora imagine, eles receberam uma orientação de Jesus, né? Daqui a pouco nós vamos ler o versículo. Eles receberam a orientação de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, preste atenção. E Jesus disse para os discípulos que não se ausentasse de Jerusalém, não tivesse pressa, ficasse na deles. Porque eles iam receber do alto o Espírito Santo, que era o poder, era o revestimento, ser encharcado. E eles receberam, a Bíblia fala e relata, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, e eles se encharcando e ficando cheios. E de repente, eles saíram. Eu acredito que naquela manhã, eu acho que foi numa manhã, se eu não me engano, eu acredito que houve um barulho muito grande. Porque naquela época era época de festa, e havia multidões de outros países que vinham para a festa, cada um com uma linguagem diferente. E de repente Pedro, lá no cenáculo, um espaço que tinha, saiu daquele ambiente junto com os discípulos, com os outros apóstolos, mais de 100, né? Parecendo como se estivesse embriagado, igual o irmão Nida aí, ó. Com a presença de Deus. A Bíblia diz, se me ele colocar Atos 1,
Só para mostrar, provar biblicamente. Na NTLH, que é uma versão mais compreensível. Deixa eu ver se é o versículo 10. Acho que é o versículo... Não, Atos 2, perdão. Atos 2, versículo 13. As pessoas que estavam lá viram aquela cena. Coloca aí, Melo. 1,13. E eles começaram a zombar dos apóstolos. Dizendo, essas pessoas estão bêbadas. Estão tudo embriagadas. Irmão, o que identifica um bêbado? Uma das coisas que mais identifica o bêbado, né? Tropeçando. Eu não sei se vocês já perceberam, algumas vezes eu ministrar e às vezes está assim, ó, me segurando nas coisas. João Paulo já corre para trás de mim para me segurar. Quem já viu isso? É fácil até acontecer hoje, né? Porque realmente eles estavam bêbados, mas não de cachaça, não de vinho, mas do Espírito Santo. Eles se encheram tanto, se encharcaram tanto que eles se embriagaram. E para completar, eles receberam, né? Desceu sobre ele o Espírito Santo e eles começaram a falar, por influência do Espírito Santo, uma linguagem sobrenatural que ninguém entendia. Mas por causa da manifestação do dom, algumas pessoas que estavam lá, que eram de outras nações, entenderam na sua própria língua materna. Agora imagina o cara embriagado, o cara andando feito um bêbado e ainda falando uma linguagem que ninguém compreende. Não parece coisa de bêbado mesmo? Vocês estão entendendo? Então, volta lá para 1 Coríntios, nós vamos ler, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 10. Pode colocar na Almeida Corrigida Fiel. Algumas versões trazem um entendimento melhor. Paulo fala dessa operação, dessa manifestação do dom de língua. Não é? Ele fala ali, ó, falando sobre os dons, o capítulo 12 fala todinho sobre os dons do Espírito. E ele fala no versículo 10, a outros a operação de maravilha. Ele está falando, a algumas pessoas Deus dá dom de cura, a alguns Deus dá dom de operação de maravilhas, a outros o dom de profecia, a outros o dom de discernir espírito, a outros variedade de, diga comigo, variedade de línguas. Não, diga com mais convicção, variedade de línguas. Essa variedade de línguas que Paulo está falando é uma manifestação do dom do Espírito. Amém? Como é essa manifestação? É igual eu te falei agora, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, saíram e tinha pessoas de outras nações que não falavam a linguagem dele, porém eles estavam falando em línguas. E Deus fazia com que aquelas pessoas escutassem a mensagem de Deus na sua própria língua materna. Quem está entendendo? Estão compreendendo? Estão compreendendo verdade? Isso se chama uma manifestação de variedade de... Diga mais forte. Variedade de línguas. Amém? Então, na operação do dom da variedade de línguas, não é todo mundo que vai orar. Quem está entendendo? Porque os dons é dado pelo Espírito a quem Ele quer. Então, a variedade de língua é só para quem o Espírito quer. Que é essa manifestação de você orar em línguas e alguém entender. Tem alguém... Tiago é americano.
Veio ao culto por convite de Diego, que está passando, ele está passando uns dias ali na casa de Diego. E Diego disse, vamos lá para o culto do Verbo da Vida? Diego falando e Deisa traduzindo, né? Deisa fala inglês. Aí, Tiago vai... Não, vamos fazer ao contrário. Diego é americano. Vamos ensinar aqui. Diego é americano. Agora. Diego é americano e está na casa... Tiago e Fábio estão recebendo eles. Porém, Diego fez a faculdade na Estácio, de inglês. Né? Tiago fez e Tiago sabe traduzir. Aí, Tiago vai falar, né? Tiago vai falar e convidar para ir para o culto. Fique de pé, rapaz. Sim, inglês. Convidar para ele ir para o culto. Lá no Verbo da Vida, e você vai dizer... Aí ele vai responder em inglês. Mas, sim, ele vai responder, mas tem tradutor lá? Vai dar certo agora. É? Pega aí. Tem tradutor? Agora vai. Convide ele para ir para o Verbo da Vida em Tapetim. Tira a máscara aí para ficar mais gostoso. Vai, convida. Vamos lá. Richard, give more begin life for the initiation short minds. É inglês, vai, rapaz, é inglês. You for make your voice verbo da vida do for. Responde, Diego. É para responder Em inglês. Inglês, tu só fala inglês, tu não entende português não. Qualquer coisa aí. Tu não entende português não. Pizza hambúrguer. No, nem Geraldinho depois. Geraldinho depois. Pronto, aí eles vieram para a igreja. Não, daqui a pouco tu vai precisar, rapaz. E de repente ele veio para a igreja. Tá aqui. Eu não sei falar inglês. Eu só sei falar português. Mas de repente, durante o culto, a variedade de língua cai em mim. A unção. A unção vem sobre mim. E eu começo a orar em línguas. Será que eu vou conseguir pregar? Como é que eu vou pregar desse jeito? Ai, Jesus. Deixa eu me controlar. Diego está ali, ele não entende português. Mas de repente o dom de... Eu já oro em línguas, chamado... Aí é outro passo. Línguas para edificação. A língua para edificação é a linguagem sobrenatural também, depois do batismo do Espírito Santo, que você ora a qualquer momento. Lavando louça, varrendo a casa, amém? Lavando roupa, e se edificando. Isso é a língua para edificação. Conversando mistérios com Deus. Linguagem poderosa. Que Deus escuta. A linguagem mais perfeita. Pedindo coisa, intercedendo, sem sua mente compreender. É poderoso demais, irmão. Mas o dom vem sobre mim de variedade de língua e eu começo. Do nada. E Diego começa a chorar mais Deisa. E ele chora. Se emociona.
Aí de repente, quando acaba o culto, Diego vai até Tiago e pergunta. Cadê o microfone? Oi, som. Pergunta a Tiago em Oi. inglês. Tu não disseste que o pastor não sabia falar inglês? E eu ouvi ele falando inglês lá no púlpito. Ele direcionou uma profecia direto para mim. Vai. Inglês, tem que ser inglês. Então é inglês. Vai, rapaz. Tiago, I'm the prophet de culto de... Aí Tiago vai responder, isso foi o dom de variedade de línguas. Dom de variedade de línguas. Everyone don't see drones. Yes! Aí Diego ficou impactado, porque eu não sei falar inglês, mas falei em línguas, variedade de língua, eu não falei inglês, eu falei em língua mesmo. Nem eu estava entendendo o que eu estava falando. Mas Deus queria alcançar o coração de Diego. Deus fez com que aquelas palavras entrassem na mente dele, na linguagem compreensível para ele. Para que ele alcançasse, aquele dom alcançasse ele. E ele foi alcançado. No final ele se converteu e aceitou Jesus. Para finalizar a história, bem bonito, né? Estão entendendo o que é variedade de línguas? Agora, há uma diferença entre essa variedade de línguas e a língua para edificação. Que é que a variedade de língua não vai operar em todo mundo. Por isso que diz, são todos profetas, apóstolos, tem todos o dom da fé, porque tem que entender o que é o dom da fé e o que é a fé pessoal, individual, a fé do tipo de Deus. Tem que entender o que é variedade de língua e tem que entender o que é línguas para edificação. Por isso que pessoas não têm medo de orar línguas. Porque elas têm medo de não estar operando no dom. Mas você não vai operar no dom se o Espírito não quiser. Mas você tem, quando você é batizado no Espírito Santo e você é encharcado, você pode fluir na língua para edificação pessoal. Amém? Esse dom de língua para edificar. E não para o dom da manifestação da variedade de língua. Quem está entendendo? E toda pessoa que nasceu de novo e recebe batismo do Espírito Santo, elas podem fluir na língua, na língua para edificação pessoal. Amém? Jesus falou em Marcos, capítulo 16. E ele vai abrir ali, Marcos 16. O versículo... Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Eu estou deixando o Senhor me guiando, viu? Eu tenho certeza que é o 16. Na mesma corrigida fiel, versículo 17. Guarda no teu coração. Jesus falou. Quem falou, igreja? Jesus. Vamos ver o que Jesus falou lá na tela da Bíblia? Vamos lá. Leia junto comigo o que Jesus falou. Peraí, antes de ler, deixa eu te explicar. Ele está falando das operações de sinais. Expulsar demônio, curar enfermos. Amém? Ele está falando dessas operações. Aí ele diz, e estes sinais, vamos lá, todo mundo já? Estes sinais seguirão aos que creem. Para. Seguirão a quem? Seguirão a quem? É fácil discernir? Então, se ele está dizendo seguirá a quem acredita, então ele está dizendo é para todo mundo. Vocês concordam comigo? Você está dizendo, ó, é para quem acredita. Crer não é acreditar? Você está dizendo, esse sinal é para quem acredita. Então é para todo mundo que nasceu de novo, que recebeu Jesus como Senhor, que recebeu a plenitude, que se encheu do Espírito. Amém? Só que se encheu do Espírito.
Está com tanta sede que ele disse, eu quero o Espírito Santo. Ele não tem medo do Espírito Santo, porque tem gente que tem medo do Espírito Santo. Tem medo. O povo fica tremendo. Se ficar com medo, pode ter medo disso. Como é que o senhor tem medo de uma pessoa boa? Tem medo de quem é ruim. Agora, nem de quem é ruim você pode ter medo. Mas você vai ter medo do Espírito Santo, de receber do Espírito Santo, de ser cheio, ser tocado, receber a língua para edificação, uma linguagem que você tem um contato direto com o Rei dos Reis. É forte, né, igreja? O presidente dos Estados Unidos tem um telefone particular. Tem muitos. Mas tem um que está lá. E o comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos, se ele tiver numa guerra e for necessário ele soltar uma bomba atômica, alguma coisa desse jeito, desse tipo, tem um telefone que é especificamente para o presidente e para o comandante. Ninguém usa esse telefone, só quem usa é o comandante. Quem tem o direito de usar é o comandante. Se esse telefone tocar, o presidente atende na hora. Quem está entendendo? Olha a liberdade que o comandante tem. Isso é a mesma coisa, a oração em línguas. Você não está entendendo. É uma linguagem que quando você abre a boca, Deus conecta com você. É uma linguagem que você... Dá um glória a Deus, tem gente querendo dormir aqui, viu? É uma linguagem tão poderosa que sua mente não compreende, a não ser que Deus, aí lá vem o outro, dê a interpretação. Amém? Interpretação é diferente de tradução. Olha, a gente está aprendendo aqui, igreja. Interpretação é uma coisa, tradução é outra. Interpretar as línguas, você já recebeu o dom, ou a língua para edificação, e você ora a qualquer momento. Você está se edificando, falando mistérios com Deus, intercedendo por livramento de morte da sua família, até para você, pedindo a oração mais perfeita. Deus está trazendo alinhamento para a sua vida quando você ora em línguas. E você está orando em línguas. E de repente, vem a interpretação. A interpretação também é quando Deus quer. Eu já tive interpretação. Tem gente que pensa, que já viu algumas pessoas, com todo respeito, irmão. Mas às vezes o cara está orando em língua, aí ele tenta interpretar palavra ou traduzir palavra por palavra. Rabacato, ele está dizendo, não é tradução, não interpreta palavra por palavra. Tradução é palavra por palavra. Diga uma palavra em inglês aí. Quem sabe uma palavra em inglês? I love you eu te amo, né? Palavra por palavra. Isso é o quê? Tradução. Agora, vamos fazer aqui. Você entendeu o que é tradução? Vem cá, Tiago, põe o microfone. Igreja, começou o culto, viu? É na Vera agora. Fica ali, senta ali. Atenção, igreja. Eu estou com um convidado especial, ele é um americano, veio lá dos Estados Unidos. Ele é o pregador Tiago. E hoje ele vai pregar e eu vou traduzir. Chega, Tiago, prega. Tiago vai pregar a mensagem do Evangelho e eu vou traduzir. Isso é tradução. Vai. Não, pode ir para a igreja mesmo, vá. Arrange one more minute. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. We give more light of man. E quero declarar esta noite Each of more give man. que o culto será uma bênção. Are more, so just give. Fique na expectativa. Each of more give.
Vai, rapaz. Healer of Mount Stannis. Receba o seu milagre. Healer of Mount Truth. Receba o seu milagre. Helar Chargate City. Receba o seu milagre. Então, isso é o quê? Tradução. Está traduzindo. Mas interpretação, se Miel voltar lá para 1 Coríntios 12, o versículo 10, não foi que a gente estava? Fala de variedade de línguas. E fala de, olha lá, e outras a operação de maravilha, outra profecia, outro dom de ensino espírito, outro variedade de língua, e é outro a interpretação das línguas. É diferente. Por quê? Porque de repente, eu estou orando em línguas aqui, estou orando em línguas, e eu orei 30 segundos em línguas. 30 segundos. Mas aí, se fosse tradução, o tempo seria próximo à tradução, mas não é. A interpretação é algo, tradução é uma coisa, interpretação é algo sobrenatural. Então, em 30 segundos de oração em línguas, a interpretação pode durar 30 minutos. Pode durar 20 minutos, pode durar 10, pode durar até 1 hora. Porque é sobrenatural. Quem está entendendo? Dá glória a Deus? Como também ele pode orar aqui uns 5 minutos em língua e a interpretação ser 2 palavras só. Porque é sobrenatural. E por que o pastor está dizendo isso? Para tirar o seu medo de orar em línguas. A linguagem sobrenatural que Deus deu para edificar a sua igreja. Volta lá para Marcos, o versículo, e vamos observar o que Jesus disse. Jesus falando das operações, de sinais, ele disse, os sinais seguirão. Vamos ler todo mundo, já! Os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio e falarão novas línguas. Os sinais seguem a quem acredita. Aí diz, expulse demônio, pela fé, e fale, e fale, e fale, e fale. Você não está entendendo? Veja que a Bíblia diz, e falarão. Como assim, pastor, falarão? Que ele está dizendo, é você que vai falar, não é o Espírito Santo. Quem está entendendo? Olha para seu irmão e diga, o Espírito Santo enche você, impulsiona você a falar a linguagem sobrenatural. Mas é você que tem que expressar a linguagem sobrenatural, porque você é um crente que crê na palavra de Deus. Por isso que pessoas não oram em línguas. Por que não oram em línguas? Porque tem medo de orar em línguas. Tem um versículo na Bíblia que, se você tivesse medo, vai tirar o medo agora. Lucas 11:11. Lucas 11:11. Se prepare para você receber o Espírito Santo essa noite. Outra coisa que impede das pessoas receberem o Espírito Santo é se achar indigno. É porque eu não mereço. Deixa eu te perguntar. Quem merece aqui ser salvo? Levanta a mão, naturalmente falando. Alguém merece? Pelo seu esforço próprio, você seria salvo? Nunca. Me apresente o homem mais santo de Itapetim, me diga que ele consegue ser salvo pelo esforço dele. Me mostre ele. Me mostre as obras dele. Me mostre o que ele faz. Mas ele é caridoso. Porque isso é coisa de espírita. Né? Caridade é uma coisa boa. Mas eles pensam que ser caridoso vai salvar. Mas não, meu irmão. Faz parte da obra do cristão ser caridoso. Porém, não alcança salvação por caridade.
Porque se caridade desse salvação, não tinha para que Jesus ir para a cruz. Eu vou repetir. Se caridade desse salvação, eu pregaria, irmão, vá dar esmola que você é salvo. E por que Deus manda pregar a mensagem da cruz? Prega que Jesus salva. Então não é caridade que salva. Caridade é papel nosso de fazer. Mas quem dá salvação é Jesus. Aí me pergunte, e por que ele dá salvação? Pergunte, por que, pastor, ele dá salvação? É porque eu mereço? Pergunta, é porque eu mereço? Não. Foi porque ele quis assim. Ele se agradou pela sua graça e misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa, para você ficar mais entendido. Só vai para o inferno quem quiser. Quem quiser. Porque quem não quiser, recebe hoje o perdão e a misericórdia. Tem gente que ainda fica com vergonha de vir na frente no altar aceitar Jesus. Ai, Jesus. É porque eu sou da sociedade. Eu vou ver muito social lá. Eu vou não. Deus me livre, vou ver nada. Eu ia dizer que eu ia ver muito social no inferno. Vou não, quando vou para lá. Amém? Glória a Deus. Então você não merece ser salvo. Mas você está sendo, vou dizer assim, está sendo. Por que sendo? Porque você está permanecendo. Sendo é diferente de dizer eu sou. Né? Sendo é porque você está firme. Se desviar, pode perder. Sendo é estar perseverante. Quem está entendendo? E na sua perseverança, você está alcançando graça sobre a sua vida. O que é graça? Dom gratuito de Deus. Dizendo assim, eu quero te dar. Deus dizendo, eu te dou gratuitamente a salvação para a sua vida e sua família. Amém? Você não merecia ser salvo, mas Ele está dando. Você não merecia, porque você era falho, porque você é indigno, mas Ele quer te dar. Você não merece o batismo do Espírito Santo, mas eu tenho uma boa notícia. Levante a mão. Ele quer te dar o batismo com o Espírito Santo e encher você. Olha para seu irmão, topa nele. Vem para cá o louvor preparando o ambiente já. E diga assim, receba esta noite o Espírito Santo. Porque você precisa do Espírito Santo na sua jornada de fé, no seu caminho. Você precisa do Espírito Santo para mudar a sua vida. Sem Ele você não muda, nós precisamos dEle. Romanos capítulo 8, versículo 26, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis sobre as nossas fraquezas. E sabe quando Ele intercede? Quando você se dispõe a orar na linguagem sobrenatural, chamada oração em língua, a oração que o diabo não gosta, a oração que o inferno não gosta, a oração que tem poder, a oração que sai fogo, a oração que muda o crente. Aleluias, aleluias. Tem que querer, meu irmão, tem que desejar. A escolha é sua, você quiser, amém. É gratuito, é de graça. Mas se você ficar com senso, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Oh, o Espírito Santo, eu já estou querendo me tremer aqui. O Espírito Santo querendo tocar em você. Suas pernas querendo tremer. Você dizendo, eu não mereço, e suas pernas já estão tremendo. Por que está tremendo? Porque o Espírito Santo está tocando. Seu lábio querendo... Que é isso? Eu estou com frio, é usar? Não, é o Espírito Santo. Que é isso? Ai meu Deus, é o Espírito, se entrega, meu irmão. Deixa Ele encher você essa noite. Deixa Ele tocar você essa noite.
Deixa o fogo pegar você essa noite. Deixa o fogo inundar você essa noite. Você precisa. Eu sei que você tem o Espírito Santo dentro de você quando nasceu de novo, mas você precisa do Espírito caindo sobre você, o poder, a unção, molhando, encharcando, renovando, restaurando você. Você precisa orar a linguagem sobrenatural dia após dia, hora após hora, noite e de manhã, de tarde, trabalhando na sua casa, em qualquer hora, dirigindo o carro. Eu dizia lá em Patos, eu, pastor Marco e Diego, antes de ministrar, ore 2 horas em línguas e você verá o resultado. Sabe quantas horas eu orei? Eu vim para cá, né? Porque eu oro, sempre fico orando durante o dia. A consciência minha é viva sobre a oração em línguas. Do nada eu me lembro, oração em língua. Eu oro baixinho mesmo. Talvez alguém venha para mim e diga assim, isso aí não funciona não. Eu vou dizer, tu chegou atrasado. Isso pode não funcionar na tua vida, porque tu é incrédulo, miserável. Agora na minha funciona. Você não rouba o que eu recebi, não. Eu sei do que eu estou falando. Todo dia eu estou sempre orando, mas hoje eu orei específico pelo culto. Vim de 2h45, porque o Espírito Santo me disse de sexta para sábado, eu me acordei com a voz dele dizendo assim, você precisa descansar. E às vezes eu venho para cá e eu fico de manhã até de tardezinha orando em línguas e meditando na palavra. E só que hoje eu fui diferente. Eu vim 2h45. Teve a reunião de manhã e eu comecei ali orando em línguas, até quase 5h30. 5h30 mais ou menos. Fui para casa, se dá tempo de dar uma carreirinha, suar e vou para o culto. Eu corri quase 20 minutos, é bom correr, exercitar. E peguei o carro rápido, fui pegar a irmã Neve, voltei e vim para a igreja. Quando cheguei na igreja, sabe o que o pastor foi fazer? Orar em línguas. Amém? Vou ler a passagem, né, que eu tinha prometido. Lucas 11, versículo 11. Diz assim, ó. Qual pai entre vocês, os instrumentos podem ir se ligando aí, viu? Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Algum pai tem coragem de dar uma cobra ao filho? Se pedir, tem? Versículo 12. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Você tem coragem de dar um escorpião para seu filho? Versículo 13. Se vocês, ou seja, nós, está falando com a gente, apesar de serem maus, ou seja, ele está dizendo, você que tem falha, nós que tem falha mesmo, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Quem sabe dar coisas boas ao filho? Você quer ver o seu filho bem, quer? Acontecer qualquer coisa, você já fica quieto, não é? Com seu filho, preocupado. É assim? Tira ali pro Nena ali a aflição que ela passou. Vai perguntar a ela a aflição que ela passou com o filho dela. Né? O desespero ali para resolver. Pai, meu irmão. Aí no versículo 3. Se você, apesar de ser mau, sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Se você pedir o Espírito Santo, Deus vai dar uma enxucaveira para você? Deus vai dar um demônio? Tem gente, é porque eu tenho medo fico com medo de pegar não pega demônio não, irmão. Se você pedir o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo. E você recebendo o Espírito Santo, você vai ser influenciado, guiado, impulsionado para falar na linguagem sobrenatural. Há línguas descritas em 1 Coríntios 14, versículo 2. Pode colocar, Miele. Leia em voz alta. 1 Coríntios 14, versículo 2.
Todo mundo lendo. Já, pois quem fala em uma língua, os homens, mas a Deus, de fato, ninguém entende, mas em espírito fala mistérios. Se Miele colocar na NTLH, vai dar uma clareza ainda melhor. Olha aí, leia junto comigo. Em voz alta mesmo, irmão, em voz alta. Presta atenção, Isaac. Em voz alta, já. Quem fala, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Eu não me aparto, irmão, da oração em línguas. Eu aprendi, quando eu fazia parte de outra igreja, que eu só poderia orar quando eu sentisse a unção. Mas eu aprendi assim, né? Quando eu sentir a unção, eu posso orar. Só que o crente, a Bíblia diz que o crente ele não anda pelo que vê, nem pelo que sente. Ai, ai, te peguei. Te peguei. Olha para essa irmã de crente, não anda pelo que sente, não. Nem pelo que vê. Ele anda por aquilo que acredita. E ele acredita na palavra de Deus. Quando o diabo vem colocar dúvida em mim, eu abro a Bíblia e digo assim, está escrito, Satanás, olha aqui. Por isso que eu oro em línguas e eu falo mistérios com Deus. Pronto, mostra a Bíblia para o diabo. Ou você tem medo do diabo? Porque se tiver, você ainda não é verbiano não. Porque verbiano não pode ter medo do cão não. Amém? Não é para o cão botar você para correr. É o contrário, é você botando o cão para correr. Ou você vai ser como aquele irmãozinho que chegou e disse, pastor, ore por mim. Porque o cão está... como foi? O cão está correndo atrás de mim. Um negócio assim. Estou sendo perseguido. Não é? Ele pensou até que era ele que estava correndo atrás do cão. O cão que estava correndo atrás dele. É eu que tenho que botar o cão para correr. Não é o cão que tem que botar eu para correr. Esse dia eu acordei de madrugada, fui lá no muro orar e de repente bateu aquela sensação, eu sozinho no muro de casa. Quis bater uma sensação de medo. Só que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de ousadia. Coragem. E eu sozinho no muro. Comecei a falar. Abertamente com o diabo mesmo. Está pensando que eu tenho medo de tu, é Satanás? Não tem medo não. Comecei a falar mesmo assim. Falando mesmo. Comecei... Agora você vai, eu sabia que ele estava ali, a presença nojenta dele estava percebendo. Agora você vai sair daqui agora, não pode. E eu sozinho. Por quê? Por quê? Porque eu decidi crer na palavra. Se ele me derrubar, então ele é mais poderoso que a palavra. Mas eu sei que ele não é mais poderoso que a palavra. Então não vou ter medo dele. Eu desafio porque eu tenho a palavra. Eu fui visitar uma igreja e o irmão contando o testemunho, eu respeito, eu não digo nada, né? Mas, por isso que eu digo, não ande em qualquer igreja. Não é isso, Neilson? E ele dando testemunho, eu respeito tudo, eu não vou falar nada, eu não vou debater com ele, né? Eu tenho que usar a sabedoria. O irmão na igreja contando o testemunho da bênção que Deus deu, mas ele disse uma coisa lá que ele disse, olha, por isso que a gente tem que ficar no canto da gente. O diabo fica no canto dele e nós ficamos no canto da gente. Não mexa com o diabo, não. Sabe o que é isso? É eu pisando na cabeça dele. Você tem coragem de pisar na cabeça dele, ó? Na autoridade do nome de Jesus? Se você tem medo, que você está com a aliança com Deus. Se não tiver com a aliança, faça. Eu fiz a minha. Aí você faz a sua. Faça a sua e eu fiz a minha. Faça a sua logo. E se firme com Deus. Toma um posicionamento. Porque se você tiver com Deus, não tem porque ter medo do diabo, não.
O diabo tem que ter medo de mim, não é o medo do diabo, não. O diabo tem... Satanás, escuta, tu tem que ter medo de mim, no nome de Jesus. Roberto está chegando, e ele tem que dizer, eita, Roberto vai chegando, lá vem unção. E mesma coisa é o seu nome. Seu nome tem que apavorar o inferno. Seu nome tem que apavorar o inferno. Você crê em Jesus? Crê no poder do nome de Jesus? Então, querido, se você pedir o Espírito Santo, Deus vai te dar o Espírito Santo. E você vai orar a linguagem. Versículo 14, versículo 2. Vai falar em mistérios, segredos divinos. E no versículo 14, porque esse 14 todinho é falando profecia e oração em línguas. Profecia e oração em línguas. Quem fala em línguas estranhas. Ai, Jesus. Como é bom falar em línguas. Quem tá com vontade de orar em língua, hein? Tem alguém com vontade de orar em língua aqui? Quem fala em línguas estranhas. Vamos ler junto, irmão? Eu quero ouvir sua voz. Eu quero ver você participando do culto. Amém? Já! Línguas estranhas. Fala a Deus e não às pessoas. Pois ninguém entende. Vai lá. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Aleluia, você pode orar em língua. A Bíblia diz que a gente podemos cantar em línguas. Edifica, irmão. Tem gente que se acorda com aquele aperto no coração, parece que está desviado. Sensação ruim, de tristeza. Não é você que está triste. É o Espírito Santo te convidando a orar, linguagem sobrenatural para edificação. E vem aquele aperto no coração. E quando você começa a orar, não pare de orar até essa sensação sair. Por quê? Porque essa sensação é o Espírito Santo levando você a grandes intercessões, até pessoas próximas a você, até parentes, até irmãos, até pai, até sua própria vida. E você falando na linguagem oculta, intercedendo, o Espírito Santo pegando com você, ele pega junto com você, e você fala, ele pega junto, você fala, e ele está pegando junto, e ele leva a mensagem para Deus, e Deus entende a mensagem, e Deus começa a agir. Porque tem coisa no mundo espiritual que você não vê. Papai do seu irmão, diga, tem coisa que você não vai ver não no mundo espiritual. Você precisa de orar em línguas para ativar o mundo espiritual. Diga, quando você ora em línguas, você está ativando o mundo espiritual. Diga com mais convicção, você está ativando o mundo espiritual e liberando os anjos de Deus para trabalhar ao seu favor, ao seu favor, ao seu favor, ao seu favor. Oh! Diabo está com raiva. Fique de pé agora. Eu vou pegar o tom e vou cantar em línguas, ó. Pega o tom junto comigo. Quem já ora e quem não ora, flua. Não tenha medo não, flua. Flua, você está debaixo de uma autorização do Espírito Santo. Eu estou aqui, irmão, representando um sacerdócio real de Deus sobre a sua vida. Flua. Feche seus olhos e flua. Feche os seus olhos agora. Entre na conexão. Deixe o Espírito se mover. Deixe o Espírito se mover. Olha, você pode pegar o tom e você pode cantar. Aleluia! Vem Espírito. Você já começa a se conectar aí.
sensível para orar. Seja sensível para orar. Você que estava apagado no dom da oração, deixa o fluir acontecer. Aleluia. Não deixa nenhum sentimento de condenação cair sobre você. Levante as suas mãos assim e diga: Senhor Deus, dai-me o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Enche-me, 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 até transbordar. Enche-me, 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 até transbordar. Não pare de pedir, não. Quanto mais você pedir, você vai transbordando. Vá, enche-me, enche-me. Tem como cantar aquele louvor? Enche-me, 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 enche-me. Vá dando lugar. Se você não confessou Jesus como Senhor no seu lugar, você pode confessar Ele como Senhor e receber o Espírito Santo. Confesse Ele aí, aceite Ele como único e suficiente Salvador. Nós estamos criando um ambiente agora, irmão, para descer um poder, viu? Haverá um poder descendo como uma descarga sobre nossas vidas hoje. Fique atento ao poder, fique atento ao poder. Nós vamos cantar esse louvor e você vai se enchendo. Aqueles que já oram em língua, ative a oração em língua aí, para o poder descer com mais potência sobre as vidas daqueles que não oram ainda. Tu provês o fogo, deixa o fogo cair. E eu o sacrifício. Deixa o fogo cair. Aleluia. E tu provês o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me. E até transbordar. E derrama a sua glória. Derrama a sua glória. E enche-me. E até transbordar. E derrama a sua glória. Derrama a sua glória. E enche-me. E até transbordar. E derrama a sua glória. E derrama a sua glória. E enche-me, oh, e até transbordar. E derrama a sua glória. E derrama a sua glória. Levanta as duas mãos agora. Deixe agora a doce presença do Espírito Santo tocar em você agora. Levanta as suas mãos. Ele virá agora sobre você. Ele virá sobre você. Algumas pessoas começarão a transbordar aqui dentro. Outras vão começar a tremer os lábios. Perceba que Ele está te enchendo e te autorizando a orar em línguas. E você pode liberar. Outras vão começar a tremer como um corpo tremendo. É a unção vindo mesmo. Deixa Ele vir. Vem, Espírito Santo. Vem, vem. Sim, vai chamando. Vem. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, enche. 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 Enche.
Enche. Enche, Ele está começando a encher pessoas aqui dentro. Pessoas estão começando a ser cheias e tocadas pelo Espírito agora. Enche. Até transbordar, vai dentro do lugar. Ele vai enchendo até transbordar. Enche. 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 Até transbordar. Enche. Enche. Deixa Ele tocar. Com as mãos levantadas, vai deixando Ele tocar. Vai deixando. Não tem... Ah, mas eu ainda não fui batizado nas águas. Não tem problema. Ele batiza você primeiro no Espírito. Não tem problema. Dê o lugar a Ele. Dê o lugar a Ele. Ele vai encher. Enche. Enche, Espírito Santo. Obriala manana mandure quebre mandoro soro. E bramachuri de furumagana suprema cantolo soro bramandoro. Chebria vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, sim. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Enche, enche, enche. Eu estou percebendo Ele enchendo pessoas aqui até transbordar. Enche. Deixa Ele encher. Não se preocupa com o horário do culto, não. Deixa Ele encher. Não se preocupa com quem está do teu lado. Deixa Ele encher você. Você precisa ser tocado. Enche. Receba. Receba. Uma nova experiência. Vai, enche. Enche, vai enchendo, Senhor. Vai enchendo, Espírito Santo. Derrama até transbordar, Espírito Santo. Até transbordar. Até transbordar, transborda, Espírito Santo. Se entrega, mergulha, 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 mergulha. Se você já é batizado, mergulha também. Mergulha para transbordar também. Mergulha, mergulha, mergulha. Vai mergulhando, sim, mergulha. Mergulha até transbordar, isso, vai, maneno. Mergulha até transbordar. Mergulha, mergulha, mergulha. Mergulha, você é batizado, não tem problema não, mergulhe. Deixa o Espírito Santo encher. Deixa o Espírito Santo encher você. Enche, 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 enche até transbordar. Enche. Oh, rabagalabarandara, enche, 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 Senhor. Vai dentro do lugar. Deixa Ele tocar em você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Aleluia, aleluias. Agora, calmamente, aqueles que não oram em línguas, venham aqui na frente agora. Calmamente, aqueles que não oram em língua, venham na frente. Os que oram ficam aí, recebendo e sendo cheios. Eu quero que todos recebam. Quem ora em língua vai receber também, vai ser cheio. Quem não ora, vai dar lugar para orar agora. Enche. Riquele marandolo soro brequela mandoro. Bragasala barandolo xerede de keturu carandara brababa. Enche. Todos que estão aqui na frente já receberam Jesus como Senhor da vida? Já? Falta ela. Ô Daniel, faz a oração aqui com ela de confissão para aceitar Jesus. Antes de orar por batismo no Espírito Santo. Com ela não confessou Jesus ainda não, precisa confessar. Tem mais alguém que não confessou Jesus? Já confessou Jesus como Senhor da sua vida? Aleluias. Aleluias. Enquanto vocês estão aqui, o Espírito Santo já está tocando na vida de vocês. Vão escutando só o que eu vou falando. Fechem os olhos. Quando você começar a perceber, eu já sei que você já está percebendo.
poder, uma energia, uma unção tocando na vida de vocês. E à medida que for aumentando essa unção, vai borbulhar algo dentro do seu espírito. Você precisa expressar essas palavras. É você que vai expressar. Colocar elas para fora. Bem tranquilamente você vai chorar. Quando eu disser recebam, vocês vão receber. E vocês serão cheios. E vocês orarão em línguas. Agora libere o que está dentro de você. Não prenda. Se prender não vai falar. Tirem as máscaras, não tem problema não. Está todo mundo sarado e curado. Tirem as máscaras, colocar as máscaras aí no bolso, depois você coloca. Você ficar bem à vontade. Ombra caixeira, estenda a mão para cá, igreja. Pai, pessoas que vieram buscar o seu Espírito, há uma promessa, Senhor. Há uma promessa, o Senhor prometeu. Peça e receba para que a sua alegria seja completa. Se nós pedíssemos, o Senhor nos daria o Espírito Santo. Eles vieram buscar o Espírito Santo. Eles querem o Espírito Santo. Então, Pai, no nome de Jesus eu te peço, derrama sobre eles o Espírito Santo. Derrama sobre eles. Derrama a unção. E os batiza, Pai. Os batiza na autoridade do nome de Jesus. O poder do céu agora venha sobre vocês. Estendam a mão. Em nome de Jesus. Receba! Em nome de Jesus. Comece a pôr a mão aqui, Tiago. Vá. E põe a mão. Vai pôr na mão, Fábio, também. E liberando a oração em línguas. Libere, seja cheio. Seja cheio e libere. Libere a oração em línguas. Libere a oração em línguas. Não prenda. Libere, deixe o que está dentro de você fluir. Deixe as palavras fluírem. Vá sendo cheio. Vá sendo cheio. Cheios. Eles três aqui já receberam o batismo com o Espírito Santo. Foram batizados. Vai ministrando. Ajuda outros aqui a ministrar. Pode ajudar a ministrar, Jéssica, aí também. Pessoal, aí ajudem. Ajudem em nome de Jesus. Sejam cheios. Sejam cheios. Vem pra cá. Não levante não. Deixe eles. Levanta a mão. Agora você precisa liberar. Flua na oração. Vá. Pode fluir. Não tenha medo não. Pode falar. Vá, flua. Flua. Vá fluindo. O Anderson, olha o microfone aqui. Flua. Deixa elas aqui também. Traga elas aqui, que elas não precisam fluir na oração. Flua na oração. Deixa sair, vocês foram batizados, não tem medo não. Flua. Libere em nome de Jesus. Libere em nome de Jesus. Libere a oração no poder do Espírito. Vá orando. Isso. Vá orando. É assim mesmo. Começa com poucas palavras. Vá orando. Poucas palavras. E vá fluindo. Poucas palavras. Sendo cheia. Mais. Sendo cheias. Tocado pelo Espírito. Pio tá orando. Flua, Pio, não tenha medo não. Sim, é assim, pequenas palavras que acontecem. Sim.
Flua, 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 sim, flua, sim, flua, flua, flua no poder. Oh, reguele xere, abababa raçou coro. Flua, sim, flua. Xerebreguere, flua. Flua, xereguerebra, flua. Flua no Espírito. Você recebe poder agora. Poder vai fazer a diferença nessa cidade. Debaixo do poder do Espírito. Pessoas recebendo o Espírito Santo aqui. Oh, tem que fluir. Sim, flua, flua, minha irmã, flua. Pequenas palavras mesmo, vá fluindo, vá liberando, sim, libere. Pequenas palavras, e vai fluindo. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora, quem quer, já é batizado, mas eu quero renovar, eu quero ser cheio. Levanta a mão, quem quer ser cheio mesmo, cheio até transbordar. Fica com a mão levantada aí, quem quer ser cheio até transbordar. Já ora em língua e quer ser cheio até transbordar. Para você receber e até transbordar, fique atento ao comando que eu vou dar. Amém? Fique com as mãos levantadas. Pode levar para lá os que vieram à frente. Fique com as mãos levantadas e atento ao comando. É muito importante ir atento ao comando. O poder de Deus, ele é real. Amém? Existe um poder real. Quem crê no poder de Deus? O poder, ele renova. Amém? A Bíblia fala que podemos ser cheios. Vários cultos, não tem problema. Quanto mais cheio do Espírito Santo, melhor é para a sua vida. Quanto mais cheio, mais capacitação, mais força para você vencer. Imagina aí você no mundo, lutando contra esse mundo, mas debaixo do poder do Espírito. É diferente, meu irmão. É diferente. Há um poder. Tem pessoas que são sensíveis ao poder. Pessoas são sensíveis. É por isso que eu escolho algumas pessoas às vezes para demonstrar, para que as pessoas nunca viram, vejam o poder, a manifestação do poder, e gere fé no coração e deseja o poder. Amém? Então, se você quer, levante a mão. Eu vou começar por esse lado de cá.